Midori França mandou arte aqui pra gente. Já tinha mandado uma arte, não sei se vocês vão lembrar, mas é uma arte de, acho que um anjo. Lembra dessa arte que eu dei feedback aqui, ó? Mandou aqui uma outra arte e disse o seguinte: Oi Marco, chat, YouTube e todo mundo, tudo bem? Sou Midori e estou construindo o meu portfólio aos poucos enquanto eu termino a faculdade TAUS. Ano passado recebi feedback seu numa peça e senti que os seus apontamentos naquele momento me ajudaram a direcionar os meus estudos em pontos que eu poderia me atentar mais nos projetos seguintes. Então eu queria saber, a partir da minha última peça, o que você sente que eu ainda preciso/posso trabalhar para melhorar nos meus trabalhos? Eu estou anexando o que eu finalizei há pouco tempo e não postei ainda. É uma composição com coisas da fauna e flora brasileira que eu fiz de presente para entregar num fan meeting. Agradeço desde já. Me ajuda aí, galera. O que é um fan meeting? Vamos dar uma olhadinha nas últimas produções do Midori. Ai, que dor! Ai! O processo, bem legal. Eu vou num show e vou dar de presente pro cantor. Ah! Que maneiro. Cara, muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. Essa arte você já finalizou e não postou só? Ou você ainda pretende mexer em alguma coisa? Me conta, só pra eu entender melhor. A dor era pelo tanquinho ou pelo piercing? Pelos dois, né? Mas me dá um pouco de aflição. Eu já tive piercing, não no mamilo. Aqui, ó. Eu tive piercing na boca, sabia? Aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma marquinha? Só que depois que eu tirei porque eu comecei a ficar com muita aflição de, sei lá, eu tomar uma porrada e cortar, e de coisa que puxa. Eu fiquei, sabe? Fiquei meio... Enfim, já finalizei, mas se tiver algum feedback, talvez eu mexa. Então, uma coisa que eu tô sentindo é que a iluminação da cena, ela não tá muito coerente. E isso, eu me importo em algumas coisas, pra ser sincero, não em todas as áreas, mas em algumas coisas específicas isso acaba me incomodando um pouco. Porque uma coisa que eu tô sentindo é que a iluminação no rosto da personagem tá muito, muito discrepante do resto da cena. Então, por exemplo, no rosto aqui, comparado com a onça ou até o próprio papagaio, ela tá muito diferente. Eu não acho que precisa estar sempre perfeita e tal, mas eu sinto que talvez você tivesse uma referência muito direta para essa parte da imagem e para as outras áreas não tem. E isso me incomoda. Porque eu não sinto que é uma decisão proposital. Em algumas áreas que você não tinha referência, também acaba ficando um pouco flat. De, por exemplo, aqui na perna, eu sinto que você não tinha uma referência muito direta, então a iluminação acabou ficando meio flat. A iluminação não está acompanhando a estrutura do pé da personagem. Não é uma questão de, por exemplo, eu não gostar de uma iluminação muito soft, tudo muito enevoado, que parece meio sonho. Não é essa a questão. É a questão de você fazer uma fonte de luz para cá e uma outra fonte de luz diferente, completamente diferente para cá. Eu não sei se isso foi uma decisão consciente ou se foi uma falta de referência e falta de processo e tal, sabe? Porque, por exemplo, para esse papagaio, eu acho que ficaria tão bonito se você conseguisse trazer uma luz. Não precisa ser muito forte, não, é só pontualmente. Tipo, em alguns planos, sabe? Tipo, nesse plano das costas do papagaio e talvez em parte da asa.
Paraguaio? Para quê? Papagaio. Ó, pontualmente. Eu sei que você não quer chamar atenção pra ele. Eu entendo que tem algumas decisões aqui. Ó, mas é só uma iluminação pontual que vem pra ficar mais uniforme mesmo, assim, sabe? Talvez até dessa asa dá pra diminuir um pouco, não precisa ser tão forte. Mas em alguns momentos, valeria a pena trazer. A mesma coisa pra onça, assim. Eu acho que pra onça, trazer uma luz mais direta em alguns pontos ajudaria você a dar mais forma pro corpinho dela e tal. Ó. Eu tô fazendo sem modo de layer, tá? E de novo, pode sumir em alguns pontos, mas é deixar mais evidente que essa fonte de luz meio frontal tá acontecendo. Eu quero reforçar só que não precisa ser algo que vai destacar os personagens, porque eu entendo a ideia de que você deseja meio que unificar tudo, parecer que é uma coisa só e tal. É legal, tem ideias legais aqui. Mas eu acho que é legal deixar essa luz vazando em alguns pontinhos. Acho que fica mais bonito, sabe? Porque eu acho que precisa só parecer proposital. Essa que é a minha questão. Tipo, quando não tá parecendo proposital, parece um erro. Eu acho que, assim, se você mandar essa imagem lá nesse meet and greet aí, nesse fan, alguma coisa, eu tenho certeza que a artista vai amar a arte, vai achar a coisa mais linda do mundo, tá? É uma questão técnica meio chata minha. Mas, tipo assim, pro público geral, eu acho que isso não importa tanto, sabe? Porque ela é uma arte chamativa, é uma arte bonita, sabe? É legal ter essa segunda leitura. Mas eu acho que dá pra deixar essa luz só mais coerente mesmo. E aí diminui talvez o contraste dessa luz em alguns pontos. Ó, tá vendo? Eu não acho que tira tanto a atenção da personagem principal se você coloca uma luz mais direta vazando e entrando em contato com os personagens. E, novamente, eu não quero deixar essa arte com a minha cara, tá? É só fazer uns pequenos ajustezinhos que já vai ficar com a tua cara e vai ficar bem legal, assim. Vai ficar bem mais bonita. Mas você percebe, né, até pela reação do chat, assim, que as suas imagens, obviamente, têm um grande apelo visual. Geralmente elas têm uma composição muito apelativa no bom sentido, né? Tipo, as pessoas gostam dessas imagens. É muito bonito mesmo. Talvez a ideia aqui é dar uma dispersada mesmo no lobo-guará. E tudo bem. Ó, talvez trazer só uma pequena separaçãozinha desse passarinho, esses outros pássaros aqui, um pouco mais direto. E até tudo que eu fiz dá pra dar uma amenizada, ó, de leve, tá vendo? Não precisa ser tão forte, dá pra tirar um pouco dessa opacidade. Pronto. Provavelmente isso vai ser impresso, então
eu não quero escurecer demais esses cantos da imagem, assim. É que depende de como que você vai imprimir essa parte da peça, né? Mas se fosse só digital esse trabalho, provavelmente o que eu faria seria dar uma leve escurecida nos arredores da peça, sabe? Mas, de novo, isso aqui vai ser impresso, então provavelmente fica melhor com os valores que você está usando já, tá? Opa, diminuir aqui. Eu daria uma leve escurecida para trazer o foco ainda mais, a ênfase ainda mais no rostinho. Ó. Eu faria esses pequenos ajustes. Eu acho que a imagem, ela não perde ainda o seu estilo, a sua ideia, ainda tem muita coisa mesclada, fazendo essa bagunça visual que é muito da hora, mas a luz também não fica tão incoerente, né? A luz já começa a ficar um pouco mais ajustada para todos os elementos funcionarem como um todo, né? Como uma grande coisa só. Pra não parecer que são elementos recortados, eu acho que é mais isso, tá bom? Sinto que eu tomei as minhas decisões muito mais pensando na leitura e deixei algumas coisas passarem. Eu acho que dá pra voltar agora, sabe? Só pra fazer uns ajustes antes de mandar imprimir. De verdade, eu acho que vai ficar mais legal. Mas de qualquer forma, é uma imagem muito bonita, né? Muito apelativa. Uma coisa que eu gostei, que você claramente evoluiu dessa imagem pra essa aqui, é um pouco do controle de contraste e de composição mesmo, dos valores, né? Então, apesar da iluminação não estar tão coerente como eu falei até agora, dá pra ver você decidindo muito melhor a composição de pra onde que a gente deveria olhar nessa imagem do que na outra, né? Eu lembro que na outra imagem, nessa aqui, eu lembro que eu falei sobre o contraste em muitas partes, né? Tem muito contraste jogado, assim, em vários lugares, que é uma coisa que faz perder um pouco a forma até, né? Tem muita luz e contraste em tudo, a gente conseguiria deixar um pouco mais unificado, e eu acho que você tá caminhando pra esse lado, né? De deixar a luz... Tipo, a gente olha diretamente pro rosto, as outras áreas estão um pouco mais calmas. Então tá indo pra um caminho muito, muito da hora. Tipo, essa aqui ficou excelente. Acho que faz sentido, né? O que eu falei? Eu quero aplausos. Aplausos. Com certeza, muito da hora o seu trampo, assim. Espero que você continue produzindo. E espero que... eu não sei quem é a artista ou o artista que vai receber essa arte, mas tenho certeza que a pessoa vai gostar bastante. Vai gostar bastante. E isso pode abrir portas muito legais, hein? Então... boa sorte aí, e que você assista um ótimo show também. Vocês conhecem essa artista, galera? Eu não conheço muito, assim. Eu sou meio ruim com nome de artista, não conheço tanto. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer, e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal, que financia esse projeto aqui no YouTube, e você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!